Esse mês de setembro, na igreja aqui no Brasil, nós dedicamos a importância, ao valor das Sagradas Escrituras na nossa vida. É o mês assim chamado mês da Bíblia. E nós, quando estamos diante da palavra de Deus, temos sempre a oportunidade de sermos assim confrontados por ela, iluminados por ela, corrigidos por ela, exortados por ela. É o que nós pretendemos diante dessa palavra que nós ouvimos nesse domingo, a partir da qual nós podemos tirar uma série de conclusões, porque, tem muitas afirmações contidas no conjunto das leituras que nós acabávamos de ouvir. Então, o caminho, a história dessa homilia, é o caminho de nós considerarmos essas afirmações que estão contidas aqui na liturgia. A primeira delas: não se pode separar a nossa relação com Deus do modo como nós vivemos e do modo como nós estabelecemos relações e usamos os nossos bens. Ou as duas coisas vão juntas, quer dizer, o modo como nós vivemos religião, como nós nos expressamos no templo, como nós professamos a fé, e a nossa vida prática, as nossas relações, o conjunto das nossas atuações, ou as duas coisas vão reconciliadas e juntas, ou do contrário, a nossa religião é falsa. Na primeira leitura, nós escutávamos assim, a condenação na profecia de Amós: ouvi isto, vós que aguardais o fim da lua nova. É o tempo da celebração das solenidades no calendário das festividades de Israel no Antigo Testamento. Ouvi isto, vós que aguardais o fim da lua nova, o fim do sábado, ou seja, o término desse dia sagrado, todo imbuído de espírito religioso e observado nas minúcias com uma série de procedimentos pelos judeus. Ouvi isto, vós que aguardais o fim da lua nova e o término do sábado, para, no primeiro momento, cometerdes injustiças e iniquidades. E lá na primeira leitura estão descritas assim: para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro, pôr à venda o refúgio do trigo, aquilo que é desprezível, que ninguém quer. É uma condenação. Quer dizer, é uma grave incoerência, é uma inaceitável incoerência, a partir da palavra de Deus, essa postura de quem nutre as mãos erguidas e os lábios orantes dentro do contexto do templo e da expressão do culto, da expressão religiosa, e ao mesmo tempo tem o coração pervertido pela desonestidade, tem as mãos prontas para agir de forma desonesta, para retornar à maldade, fora do conjunto, do espaço do templo, no conjunto da vida. Grave incoerência, que na nossa vida vai em benefício da descredibilidade da nossa fé. Coopera para a descredibilização da fé quando nós nos portemos assim, com essa dicotomia entre culto, vivência religiosa e vida, e o conjunto da vida. São Paulo, na segunda leitura, diz que deseja que em todo lugar os homens façam oração erguendo mãos santas. E o que é que isso significa? Nós cantamos num canto de entrada: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Enfim, o que significa isso de ter as mãos limpas? Erguer mãos santas, como São Paulo está dizendo, As mãos são símbolo da operiosidade humana. São símbolo da capacidade de trabalho e transformação dos gestos humanos, ou seja, da nossa vida prática. Desejam, portanto, que os homens façam oração erguendo mãos santas. É um desejo de que toda a vida esteja reconciliada e abarcada pela fé que nós professamos. É o homem inteiro, alma, corpo, liberdade, energia, tempo, relações, profissão, tudo. É o homem inteiro quem deve ser purificado pela palavra de Deus que escuta e pela graça de Deus que recebe. É coisa boa a oração. São coisa boa os atos de culto, a vivência religiosa, mas desacompanhados de uma vida correta,
de uma vida honesta, virtuosa, são hipocrisia, são farisaísmo, são uma incoerência inaceitável para o conjunto das leituras que nós escutávamos hoje. Ao contrário, nós, como aprendemos no Novo Testamento, a nossa fé deve traduzir-se em obras. É a carta de São Tiago. Se a fé não se traduz em obras, por si só está morta. E São João, na primeira epístola, diz: como é que nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, quando nós odiamos, né? Quando não amamos o próximo que vemos, quer dizer, que está aqui diante de nós? No fundo, como é que nós podemos dizer que temos assim uma consciência limpa e um conjunto de obras limpas, né? Mãos santas, como se expressa São Paulo na segunda leitura? Como podemos dizer que temos uma consciência limpa diante de Deus e que o amamos, se o conjunto, de repente, das nossas obras vai dando testemunho de desonestidade, injustiça, incorreção, maldade e etc. É uma incoerência inaceitável, não? Então, atentos, não? Desejar que os homens façam oração erguendo mãos santas quer dizer que o homem inteiro, no seu espírito e nas suas obras, na sua alma e no seu tempo, na sua energia, nas suas relações, no conjunto da sua vida, deve ser plasmado pela graça de Deus que recebe. A vida cristã, nesse sentido, é linda como uma síntese de tudo. Culto, espaço celebrativo, vida pessoal e privada, vida familiar e depois também profissão, vida pública, tudo mais. Absolutamente. Segunda conclusão dessa liturgia de hoje, não desse domingo. Não se deve aproveitar a própria posição, que tantas vezes pode ser uma posição privilegiada, em benefício próprio, por exemplo, no sentido do enriquecimento, enquanto se prejudica os outros. Na primeira leitura, nós escutávamos, não? Olha, aqueles que diminuem medidas, aumentam pesos, adulteram balanças, dominam os pobres com dinheiro. No Evangelho nós escutávamos essa história, não, do administrador infiel. Por conta do procedimento suspeito dele, o patrão suspeitando diz: olha, presta contas da tua administração, pois já não podes administrar meus bens. Quer dizer, o patrão suspeitou que tinha qualquer coisa de desordenada, de irregular no procedimento dele. E então, ele que já vinha utilizando o próprio, né, pelo menos na suspeita do patrão, a própria posição, né, de uma forma ilegítima, continua isto, né? Chama os devedores e diz assim: bom, você está devendo quanto ao meu patrão? 100 barris de óleo. Pega, senta depressa e escreve 50. Né? Quer dizer, aproveitando a própria posição em benefício pessoal para fazer uma amizade à medida em que prejudica aquele para quem prestava serviço. Afinal de contas, ele tinha feito o cálculo: eu vou ser mandado embora, eu não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de pedir dinheiro, então já sei como é que eu vou conseguir amizade e retorno de favores logo a seguir. Então, chama os credores, não, os devedores, aliás, do seu patrão e diz: a dívida é só isso daqui, depois lembra-te de mim, viu? Aqui entre nós. E você quanto deve? 100 medidas de trigo, pega e escreve 80. Né? Procedeu de forma desonesta, aproveitou a própria posição em benefício pessoal enquanto prejudicava um outro. Na segunda leitura, nós escutávamos São Paulo dizer: antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e pelos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Meus caros, aqueles que, por exercício profissional, estão encarregados, em maior medida ou em alguma medida, de um bem que não seja só o bem pessoal, mas o bem público, o bem comum, políticos, membros de altos tribunais, outros agentes públicos, enfim, como nós escutávamos de São Paulo, devem receber as nossas orações para que exerçam de forma digna, justa, o trabalho e o serviço que desempenham.
Portanto, para nós é um dever rezar por eles. Agora, para eles também, o fato de estarem revestidos dessa missão, o fato de estarem incumbidos dessa grave responsabilidade, que é a responsabilidade do bem público, do bem comum, os coloca debaixo também dos olhos de Deus, numa medida em que eles serão cobrados de acordo e em proporção a estas suas graves responsabilidades. Quem usurpa, nós víamos, portanto, a usurpação da posição em benefício próprio e em prejuízo dos outros na primeira leitura e no Evangelho. Quem usurpa a dignidade de um alto cargo, prevarica das suas funções, quem não faz se omitindo o bem que devia fazer, ou, pior do que isso, prejudica os outros em benefício próprio, não está despercebido aos olhos de Deus agora e não ficará sem a devida justiça no tempo oportuno. Afinal, se nós olhamos para Deus, nós não devíamos ir concluindo que é Deus quem tem a posição maximamente privilegiada? Quer dizer, todas as criaturas estão submissas, né? Estão debaixo do governo de Deus. E como é o modo como Deus estabelece relações com elas e as governa? Em benefício próprio, enquanto as prejudica? Ou, ao contrário, é Deus mesmo a máxima medida de bondade, liberalidade, generosidade, derramando de forma larga a sua graça absolutamente sobre todos os que lhe estão submissos. E, portanto, abre aspas, para nos expressarmos do mesmo modo, prevalecendo-se da sua posição em benefício e serviço dos outros. E se este é o modo como Deus age, se esta é a lógica que vai na divina sabedoria e no modo de agir de Deus, adivinhem então que quem tem a máxima posição age assim, o general, portanto, age assim, me digam, é coerente que os soldados rasos ajam de outra forma? Se o general dá exemplo, bom, a tropa devia acompanhá-lo, não? E, portanto, não ficarão sem a justiça exercida no devido tempo aqueles que, recebendo missão, responsabilidade sobre o governo dos outros e sobre o bem público, utilizarem essa mesma posição em benefício próprio, sendo, no mínimo, omissos e, numa outra extensão, usando de forma ilegítima a posição que ocupam em prejuízo dos outros. Pior ainda, quando estes outros sejam aqueles que, numa medida estritamente humana, sejam considerados os mais vulneráveis, quer dizer, são os pobres. Por quê? Bom, o conjunto das leituras coloca diante de nós também que este público, especialmente, essas pessoas são aquelas privilegiadas por Deus. São aquelas que Deus misteriosamente ama e defende, justamente porque talvez numa medida humana estejam numa situação de maior vulnerabilidade. São aquelas cuja violência e desonestidade relativas a elas não ficará sem justiça no tempo devido, da parte de Deus, que quis Ele mesmo, diz São Paulo, nos enriquecer no seu Filho, fazendo-se pobre. Ele nos enriqueceu a partir da sua pobreza. Deus, no seu Filho, veio ao meio de nós, numa família pobre e modesta, viveu escondido a vida de um pobre, de um artesão, de um carpinteiro, morreu pobre, inclusive nu na cruz. Portanto, misteriosamente havia o caminho de uma pobreza que também é pobreza material, amada e defendida por Deus de forma especialíssima, e Deus mesmo se fez pobre. Viveu como um pobre, morreu como um pobre, para nos enriquecer a partir desse seu exemplo, enfim, e desta sua pobreza com o tesouro da sua graça. E o ponto é, imaginem que se Deus abraçou esta via, se estas pessoas são especificamente defendidas e amadas por Ele, nós cantávamos no refrão do Salmo responsorial, não? Louvai o Senhor que eleva os pobres.
Ele levanta da poeira o indigente, ele retira do lixo o pobrezinho e faz assentar-se com os nobres, e o faz assentar-se com os nobres do seu povo. São eles destinatários do mesmo modo, né? Talvez não numa medida humana, por conta da nossa injustiça, dos nossos pecados, que vão gerando também lógicas, né, e estruturas viciadas em nível de sociedade, mas são eles, numa medida espiritual, beneficiados por Deus com a mesma medida larga, generosa e abundante da sua graça, como absolutamente todos os seres humanos. E, portanto, a injustiça, a violência feita a eles não ficará, especialmente sem o exercício de justiça no tempo oportuno da parte de Deus. Aqueles que têm posição, como é que devem viver então e como é que devem exercer a própria missão? Bom, do mesmo modo como Deus faz. Não exatamente pensando, né, em si mesmos, mas colocando-se em relação ao papel, à responsabilidade e ao lugar que tem, pensando nessa lógica de serviço, de benevolência e beneficência. Padre, como nós vamos distante disso? Pois é. E em quanta medida isto é responsabilidade e culpa nossa? Porque quantas das pessoas que exercem missão e responsabilidade em relação ao bem público são colocadas lá justamente por nós? E se são indignos, né? Se não estão à altura da missão, do cargo, da responsabilidade que receberam, se o mais das vezes procedem de forma ilegítima, injusta, desonesta, enfim, em quanta medida isto nos fala de nós, de como nós devíamos cuidar melhor do nosso critério, da nossa avaliação e do nosso exercício nesse sentido, então, de cidadania, de civilidade, para colocar nesses postos aqueles que sejam mais dignos deles e da missão pública da qual eles estão revestidos. Aqui sem consideração específica de espectro político, não? Porque alguns vão utilizar, não, o Evangelho para dizer bem assim, bom, mas eu estava pensando, né, em que essa pessoa, esse servidor, esse político, etc., essa pessoa tinha uma pauta relativa aos pobres. Não? Então, por isso, né, porque os pobres são um valor que vem do Evangelho, da fé cristã, então foi por isso que eu o confiei e coloquei ali no exercício daquela missão. Bom, cuidado, né? É verdade que os pobres são interesse do Evangelho, mas, né, no meio dos apóstolos, por exemplo, tinha um que vocalizava interesse com os pobres e que era um ladrão, né, era um traidor, Judas Iscariotes. O Evangelho de São João é claro, não? E quando aquela mulher derramou aquele perfume de preço inestimável, né, aos pés do Senhor, ele ficou indignado e disse, bom, quantos pobres poderiam ser alimentados com isso daí? E o evangelista diz, ele não disse isso porque pensasse nos pobres, mas porque era um ladrão e porque roubava a bolsa comum. Atentos também, porque não é de outra parte, não ser alguém que esteja dentro de templos católicos, protestantes, o que seja, em período ou não de eleições, né? Não é porque estejam visualizados, né, propagandeados em redes sociais, assim como exemplos não de defesa de, abre aspas, valores cristãos, não? Bom, eu coloquei lá porque ele fala sobre a família, ou porque ele fala sobre isto. Sempre uma questão assim, não enfim, de algumas pautas. O discurso pode ser mas na prática, o ponto é, em qualquer espectro político, né, nós não devíamos olhar para nós mesmos e pensar, bom, a situação desastrosa que nós vemos, infelizmente, em tantos agentes públicos que deviam ir nessa mentalidade, não nessa lógica de serviço e beneficência, exercendo bem a sua missão. A responsabilidade em tanta medida não nos incumbe, e mesmo àqueles que diretamente não são escolhidos por nós, mas que talvez existam mecanismos, né, dentro do nosso ordenamento jurídico para que sejam escolhidos por aqueles que nós escolhemos, também a responsabilidade de que estejam lá é indiretamente nossa. Atentos a nós mesmos quando estejamos em posição
de beneficiar os outros e exercer governo sobre os outros, autoridade sobre os outros, ou àqueles que nós colocamos para cumprir essa missão, para que estejam à altura dela. Porque, como dizia São Paulo na segunda leitura, disto depende em tanta medida que nós levemos uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Ou seja, do fato de que exerçam bem a sua missão, advém para todos benefício. Bom, até aqui, portanto, uma espécie de consideração e de elogio à coerência de vida, à justiça, à honestidade, tudo isso que vai no conjunto das leituras, a atenção particular aos pobres e até a injustiça especificamente grave em relação a eles, que estão num estado de maior vulnerabilidade, enfim. Mas para nós irmos terminando, tem alguma coisa inquietante no Evangelho sobre a qual nós precisamos falar. Parece que, tendo considerado aqui agora sobre coerência de vida, sobre justiça, sobre honestidade interior e exterior, parece que o Evangelho está louvando, fazendo um elogio à desonestidade desse administrador. Quer dizer, será que nós não deveríamos fazer uma espécie de estudo de caso? E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Como é que nós entendemos isso daqui, hein? Vamos abrir um parêntese para falar sobre a virtude da prudência, porque nos interessa. Nós não falamos sobre a prudência utilizando essa palavra do mesmo modo como no dia a dia essa palavra tem significado. No mais das vezes, no dia a dia, significa alguém que, de repente, deu 3 passos para trás, que, enfim, que levou muito tempo considerando uma coisa, ou até que não chegou a se posicionar, e nós dizemos assim, essa pessoa foi prudente. Até quando isso significa omissão, foi prudente. Bom, nós damos a essa palavra esse uso em geral no dia a dia, mas não é sobre isso que nós estamos falando quando meditamos sobre a virtude da prudência, que é virtude humana e cristã. A prudência é a excelência para agir, ou seja, é a capacidade, o hábito de fazer boas escolhas, escolhas que sejam pertinentes e próprias com as finalidades a que nós nos propomos. Por exemplo, alguém que queira ir a Goiânia, tem essa finalidade, portanto, precisa fazer essa viagem. É preciso que pense sobre a trajetória, não? Não existe só um modo de partindo de Brasília e chegar a Goiânia. Existem outros caminhos. Qual deles é o melhor, mais oportuno? Enfim. Bom, depende das minhas circunstâncias, das minhas necessidades. Tem um caminho que tem pedágio, que tem restaurante, que tem, outros serviços. Pode ter um caminho que não tenha isto. O ponto é, eu quero ir mais rápido ou menos, eu quero ir passar por algum... O que é que vai me ajudar a fazer o discernimento sobre por onde ir, que caminho tomar, que escolhas fazer na prática? É o exercício de uma virtude humana que nós chamamos prudência. É o hábito da boa eleição, da boa escolha. Um dos elementos internos da prudência é um que nós chamamos de previdência. Ou seja, previdere. Essa é a capacidade de ver antecipadamente. Daí, previsão, enfim, no nosso português. Com um só golpe de inteligência, de visão racional, olhar toda a trajetória, todo o caminho, para pensar quais são os meios, quais são as escolhas que eu preciso fazer, olhando o conjunto da trajetória para chegar até lá. É a capacidade, portanto, de se antecipar. Às coisas boas que podem, internas e externas, que podem favorecer o atingimento daquela meta. E 2, é olhar antecipadamente também aquelas coisas obstáculos, dificuldades que venham em prejuízo daquela intenção, daquele objetivo. E, portanto, quem prevê, quem se antecipa o que pode beneficiá-lo e o que pode atrapalhá-lo. Previsão. Previdência. É nesse sentido que esse administrador infiel é elogiado, e não no sentido de que a sua desonestidade seja elogiada. Por quê? Porque, ele vendo o que ia acontecer, o patrão vai me tirar a administração dos seus bens, eu vou para a rua. O que é que ele fez? Se antecipou, Foi ágil, sagaz e
vendo o que ia acontecer, antecipou-se e, bolando um plano, né, certamente feito de iniquidade, de injustiça, bolou um plano e disse: o que é que eu preciso fazer para garantir o meu sustento? Porque eu não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de mendigar, então o que é que eu vou fazer? Bom, então querendo prover, não as próprias necessidades, querendo nesse sentido então atingir esse fim, certamente usou de meios ilegítimos, né? Injustos, desonestos. Não é a sua desonestidade que está sendo louvada no Evangelho. Porque senão nós seríamos obrigados a concluir que os fins, né, ou seja, querer se manter, querer providenciar o próprio sustento, justificariam os meios desonestos que ele utilizou. E não é o caso. Mas a sua antecipação, a sua sagacidade, a sua agilidade são elogiados. Por quê? Bom, antecipando-se a um evento, ele planejou e executou tudo de forma a atingir o fim que queria, que lhe parecia bom. Por que isso é louvado? Bom, porque se nós pensamos num sentido espiritual, também nós não estamos desde já sabendo, né? Não temos desde já consciência de que chegará um momento de prestarmos contas, abre aspas, ao nosso patrão, ao nosso Senhor. Presta contas da tua administração, do teu tempo, das tuas qualidades, da tua vida, não das tuas obras. E prevendo que isso vai acontecer, não? Sabendo desde já que isto vai acontecer, se nós nos propomos o objetivo de salvação, de vida eterna junto de Deus, como é que nós nos temos antecipado de forma sagaz, ágil, para colocar em execução um plano que nos faça atingir esse objetivo? Temos feito isso? Ou vamos indolentes, né? Assim, preguiçosos, deixados, né? A gente propriamente não tem um plano, né? Quando chegar lá a gente vê, né? Essa é a melhor forma de não chegar a lugar nenhum, né? É absolutamente não estabelecer qual é a meta. Dizia alguém, né, que para quem não sabe para onde vai, né, qualquer caminho é caminho, né? Então a gente vive essa forma meio indolente, né, de ser cristão, né, meio líquida, né, em que a gente não tem propriamente um plano, não se exercita propriamente, enfim, não põe em prática uma vida cristã, porque, bom, a gente acha que esse prêmio vai cair do céu desse jeito assim, não? Pronto para nós. É verdade, a ação dele no Evangelho é uma ação má. Ação má. Por quê? Porque existe um pecado, um vício, que é contrário à prudência, mas que se parece muito com ela, que é a chamada prudência da carne, né? Ou a falsa prudência, que é utilizar toda essa capacidade de antecipação, de previsão, de planejamento e de execução, mas com uma finalidade ilegítima, para um fim ruim. Quando nós pensamos, por exemplo, em alguém que planeje um assalto a banco, né? Um crime de grande complexidade, assim, de grande magnitude, né? É preciso colocar em movimento todo esse mecanismo, não? É preciso sentar, planejar, prever tudo que pode facilitar, tudo que pode dificultar o atingimento daquilo, etc. Mas tudo isso, nós não chamaríamos uma pessoa que executasse um plano como esse propriamente de virtuosa, né? De prudente. Porque toda essa engrenagem, que é uma engrenagem interna da virtude da prudência, é colocada a serviço de uma coisa ruim, de um pecado. É isso que ele faz no Evangelho, e ele não é louvado propriamente por isso, mas pela sua antecipação, como nós víamos. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e nós, sabendo do que nos acontecerá, sabendo da prestação de contas, o que é que estamos esperando para nos desdobrarmos numa série de minúcias de amor, numa série de exercícios de pequenas coisas nas quais aqui e agora nós nos exercitemos na nossa vida cristã? Oração, caridade, leitura espiritual, frequência aos sacramentos, enfim, vida conjunto de vida cristã. É por isso, não são mais espertos os filhos desse mundo nos seus negócios do que os filhos da luz. E, gente, já pensaram que absolutamente todos os dias surge um golpe novo? Dizer, uma maneira nova, né, de lesar os outros, de enganá-los, de roubá-los, enfim, de prejudicá-los?
Pensem, portanto, em quantas pessoas absolutamente vão aplicadas com a totalidade das suas energias, né? Com a inteireza dos seus propósitos para coisas perversas, ruins. E querem se qualificar nisso, ou seja, querem ver jeitos cada vez mais eficientes de não serem pegos, de não serem punidos e assim por diante. Toda esta engrenagem que podia ser utilizada para o exercício e para a qualificação moral e espiritual, e que é usada, em proveito próprio, mas em prejuízo de todas as pessoas que são enganadas, prejudicadas no meio do caminho. O ponto é, se nós pensamos nessa inteireza, não? E nessa totalidade de energia, nós devíamos ir concluindo, meu Deus, quantos pecadores absolutamente entusiasmados com o pecado, quantos apóstolos, né, do pecado, divulgadores do pecado e dos vícios nós temos absolutamente em redor de nós, quantas pessoas inteiramente dedicadas a essas coisas e, por outra medida, quantos cristãos sem entusiasmo pelo Evangelho, sem ânimo para a virtude, sem criatividade para crescer no caminho da própria salvação. Quer dizer, nós que pelejamos, né, que batalhamos por um bem que não passa, por uma vida que é eterna e pelo bem sumo, né, que não é propriamente o bem privado, né, enfim, muito circunscrito, aos quais as pessoas devotam inteiramente ou boa parte das suas energias, né, e vão maquinando falsidades, enganos, tramas, etc. Nós que temos o bem alto pelo qual lutar, pelo qual pelejar nessa vida, pelo qual combater, que desânimo, que falta de entusiasmo, que covardia. E os primeiros ouvidos a escutar essa pregação são os meus próprios. Pecadores motivados, cristãos preguiçosos. Isso devia nos fazer pensar muito. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios, né? Estão mais inteiros, estão mais dispostos do que nós que, inclusive, dizemos batalhar pelo bem que não passa. Usar, portanto, né, o bem que nós... os bens que nós temos, a posição que nós temos, certamente em benefício pessoal, no sentido que nos fale sobre a nossa conversão pessoal, o exercício de virtudes e, portanto, a nossa qualificação moral ao longo do caminho. Nesse sentido, tudo bem falar em benefício pessoal. Mas usar, portanto, então, as nossas qualidades, a nossa posição, os nossos bens, nesse sentido de benefício pessoal, ótimo. E no sentido de serviço também. No sentido que beneficia os outros também. Não vivemos debaixo propriamente de uma lógica assim, escravista, não de pecado, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, como nosso Senhor dizia no Evangelho de hoje, mas aproveitarmos o tempo e as oportunidades que nos estão oferecidas para vivermos coerentemente com a nossa fé, sendo justos, honestos, interior e exteriormente, e ao mesmo tempo também, principalmente em relação àqueles que nesse mundo são mais vulneráveis, os pobres, tendo em relação a eles aquela sensibilidade aguçada como Deus tem. Vamos pedir a Deus, né, tudo isto sobre o que nós refletimos nessa homilia. Pedir a Deus que nos conceda revisitar à luz da sua palavra e nos conceda crescer à luz da sua força nesse sacramento.